Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele é filósofo e cuida da maior sala de aula do Brasil. Eu vou conversar sobre o telecurso com Hugo Barreto. Por favor, Hugo, venha para cá. Hugo Barreto é secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. A gente já esteve aqui conversando sobre o Museu do Futebol. Batemos um papão. Batemos bola aqui do Muito bom. Quer dizer, você como secretário da Fundação Roberto Marinho, você acaba agindo em várias áreas, ou não? Eu brinco que eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo, que eu acho que eu sou pago para aprender. Eu aprendo cultura, aprendo educação, aprendo um pouco de meio ambiente, aprendo com essas pessoas todas do Brasil, isso que apareceu no início do programa. Por um lado, revela pessoas que não estão na chamada norma culta, mas revela uma língua em movimento, uma criatividade que o brasileiro tem, porque tudo ali se comunicou. É de se expressar. De se expressar. E esse povo brasileiro, porque o telecurso é uma febre, 35 anos que a gente vai se espalhando pelo Brasil, tem muitas histórias divertidas, se eu puder dividir aqui com você, com o seu público, com o Brasil. Deve. É muito incrível esse processo. Então, eu acho que eu tenho talvez um dos melhores empregos do mundo. Você foi assistir que eu fiz um espetáculo para a Fundação Roberto Marinho Museu da Língua Portuguesa. Você estava lá também. Estava lá, um sarau maravilhoso que você fez ali, maravilhoso. Estava o Erlanger. Estava o Erlanger, exatamente, maravilhoso. Agora, Hugo, voltando a falar do telecurso, do início do telecurso, eu sei que na época eu era casado, ou estava começando a namorar a Silvia Bandeira. Silvia Bandeira, nossa apresentadora de física. E era um inferno, porque tinha que acordar às 5 horas da manhã. Para mim, era uma tortura, mas claro que eu acordava rapidinho. Agora, eu sei que quando começou o telecurso, eu pensei que ia ter um outro tipo de professor. Vou te falar por quê. Porque eu tinha assistido algumas aulas de cursinho em que os professores eram verdadeiros atores. Mas bons atores. Eu vi uma aula da tomada de Roma pelos bárbaros por um professor que, se não me falha a memória, Cristiano se chamava, que era uma coisa empolgante. Eu tinha dado uma palestra em cima sobre negócio de Will Eisner, história em quadrinho. Quando eu desci, fiquei 1 hora assistindo a aula. Depois eu trabalhei com um ator francês, eu dirigi um ator francês num espetáculo do Labis que chamava Robert Srour, que era professor professor de cursinho também. E ele, toda a aula, ele proclamava a independência do Brasil em cima da mesa, de espada, em punho e tudo. Eu pensei que o telecurso fosse um pouco usar esse tipo de recurso. Acabou não usando. Na verdade, o telecurso são várias gerações de telecurso nesses 35 anos. Tem um episódio muito divertido do início, 35 anos, estamos conversando aqui, e eu tenho um marco muito pessoal que me caracteriza, porque eu estava lá nesse começo, depois saí, voltei no meio e estou aqui nessa etapa dos 35 anos de novo, trabalhando com o telecurso. Há 35 anos, quando a gente começou, na verdade, era um grupo de profissionais de televisão. Silvio de Abreu escreveu o primeiro telecurso, dirigiu e escreveu junto com Carlos Lombardi, dirigiu o primeiro telecurso. E naquela época, uma das grandes referências da televisão brasileira eram os programas de humor, que você, inclusive, estava, Faça Humor, Faça Guerra, e outros programas. E aí o Silvio, que tinha ele não tinha escrito novela, não tinha nem feito Éramos Seis na Tupi ainda, ele veio do cinema para o telecurso e cria um programa com Paulo Silvino, com quadros de língua portuguesa e tal, e aí o Boni tinha que aprovar e ver.
E aí foi se mostrar esse primeiro programa, a parte televisiva, porque o telecurso não é só a parte televisiva, para o Boni, mas a parte televisiva era o Boni que tinha que olhar naquela época, ele dirigia a Rede Globo, etc. E aí ele viu aquilo e falou assim, isso é uma merda, não é nada disso, é uma cópia mal feita do Faça Humor, Faça Guerra. As pessoas têm que aprender, o telecurso tem que ensinar, senão a gente vai ser processado, lei do consumidor e tal, e uma cópia mal feita. Então, vocês têm que pensar um outro formato, aí o Silvio e tal. E eu sei... Não, eu acho que talvez, eu não sabia disso, mas talvez o erro tenha sido exatamente de usar os comediantes. Porque nesses cursinhos que eu vi, o bom é que eram professores mesmo, que faziam aquilo para captar a atenção. Se você fizer isso com atores de humor, perde inteiramente o sentido, claro. Exatamente, mas teve várias etapas, porque, na verdade, o grande desafio do telecurso é como você fazer um processo de construção de aprendizagem, porque essa ideia de ensinar é uma ideia, até eu não gosto dessa palavra ensinar, quer dizer, a palavra aluno, na verdade, ela vem de sem luz, alumni, sem luz, quer dizer, como se as pessoas não tivessem nenhum saber. O calendário da escola, que até hoje segue um modelo que é de uma sociedade agrícola, que tinha que parar 3 meses para a colheita. Então, isso se mantém, quer dizer. E hoje, já no Brasil, não só o telecurso, acho que é uma série de experiências, e o telecurso é uma delas, que rompe com essa ideia de que o ensino é de alguém que é a hierarquia do saber, que ele tem tudo, e vem aqui como se enfiasse uma seringa no seu cérebro e te transmitisse tudo. Eu acho que a construção do aprendizado, e é isso que eu acho que a gente chegou nos novos formatos mais recentes do telecurso, com diferentes educadores do Brasil, com diferentes profissionais de televisão, Fernando Meirelles e Marcelo Taz participaram da criação dessas últimas gerações, que é um processo onde a sala de aula do telecurso é muito animada. Por quê? Porque as pessoas se colocam juntos para um processo de construção de aprendizagem. As aulas, nos vídeos, nos materiais impressos, são feitas pelas melhores universidades brasileiras, a matemática pela PUC do Rio de Janeiro, o curso de física, o Ernest Hamburger, o pai do Karl Hamburger aqui da USP de São Paulo, o Nélio Biso da Biologia de São Paulo, o Reico de Química. Então, todos os conteúdos estão estruturados, então o professor e o grupo de alunos, eles têm que funcionar muito mais por um processo coletivo e muito animado. A sala de aula do telecurso não tem aquelas carteiras um atrás do outro. A sala de aula do telecurso não fica necessariamente dentro de uma sala de aula, porque hoje isso também é uma outra barreira. Antigamente se tinha a ideia de que a gente tem que ir para a escola naquela idade, por X anos, e está pronto. Não. O aprender é um processo eterno. Não acaba nunca. Que não acaba nunca. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o negócio desse detentor do saber, que é quem guarda o poder, e aí injeta o poder nos alunos. Isso acontece, eu acho que principalmente em matemática, porque o professor de matemática, eu estou generalizando, claro, mas estou falando também da minha experiência e de vários amigos. Ele quer deter, ele é o homem que detém o poder. Então ele não passa esse poder. Ele dá fórmulas em que ele diz, mas isso é tão simples. E os alunos se sentem completos idiotas. Eu só fui bom nas matérias de matemática quando eu tive 2 professores que foram excelentes, que eles queriam compartilhar com os alunos o que eles sabiam. Então, virava uma torcida na sala de aula para ver quem compreendia mais e por quê. Porque ele, não é que ele só jogava a fórmula, ele explicava o porquê. Tirando esses 2 professores, eu era péssimo em matemática. Só era bom com esses professores aquela pessoa que intuitivamente já nasce em matemática. Eu tive um colega que, enquanto o professor dava aula, ele ficava lendo sobre matemática, que ele já estava muito mais adiantado de todo o saber daquele professor. Depois se transformou num grande físico, era um suíço, depois foi trabalhar em grandes empresas e tal. Mas por quê? Porque ele já estava mais adiantado, ele não tinha nada que aprender. Mas para a gente que precisava aprender, quando pega um professor ruim, é um inferno, a aula vira uma tortura, né? Então, essa ideia de compartilhar, eu acho que é importante em todas as matérias.
Mas nas matérias como matemática, álgebra, tudo isso, é mais importante ainda, né? Porque, na verdade, o grande desafio, eu acho que do educador e do comunicador, e o telecurso lida com essas duas dimensões e de um eterno conflito, ao fazer uma aula, ao se constituir uma aula, um roteiro, o que vai para o livro, o que fica no papel do professor, o que vai para a aula, é um grande desafio. E o maior desafio é dar sentido às coisas, que eu acho que é isso que você está falando, quer dizer, dar sentido, é dar contexto. Quer dizer, hoje se fala muito numa educação contextualizada, no ensino que contextualiza, quer dizer, então a matemática, no caso do telecurso, e de um monte, eu não quero falar do telecurso como a grande solução dos problemas brasileiros, mas ele é um projeto muito desafiador nesse sentido, e tem muitos outros no Brasil fazendo isso, que é um ensino que dá sentido à matemática ligada à vida das pessoas. Então, no telecurso a gente aproveita, tem uma cooperativa de costureira com situações dramatizadas, que elas têm que usar a geometria até para cortar os tecidos para fazer a roupa, tem que usar a matemática para construir até a sustentabilidade da empresa delas, da cooperativa delas. Então, eu acho que essa contextualização do ensino que faz parte de um contexto, que dá sentido à vida, eu acho que é o grande avanço. E aí, o telecurso, a gente bebe muito na fonte de Paulo Freire, que é o maior educador brasileiro e um dos maiores educadores do mundo, que revolucionou a ideia da aprendizagem dentro de uma visão de que o processo de aprendizagem é uma comunhão, é coletivo, isso que a gente falou há pouco. E a segunda, que tem que ter um contexto social ligado à vida, ligado à ideia de construção de um projeto de vida que cada um de nós tem. Eu tenho, você tem, qualquer brasileiro tem, qualquer pessoa no mundo tem. Agora, você falou uma coisa aí você falou em comunicador e professor. Todo bom professor é um bom comunicador. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem carisma. Você dando uma aula de filosofia, ou seja lá qual for o assunto, você já prende a atenção de quem está ouvindo, né? Do teu aluno. E isso também, eu acho que é uma coisa que é difícil de ensinar, né? Você tem professores que são mais de laboratório, vamos chamar assim, e outros que são mais de palco. Não estou vulgarizando o palco. Certo. Eu estou dizendo, essa capacidade que você tem, de chegar e comunicar uma ideia, né? Como é que você ensina um professor a ter isso? Eu acho que esse é o grande desafio do professor brasileiro. O professor brasileiro nos sistemas públicos, muitas vezes ele está massacrado ali pelo dia a dia, sem um tempo de se reconstruir, de se realimentar. Eu acho que essa é uma grande... semana passada nós tivemos uma reunião, inclusive, com o ministro Mercadante, ele está querendo mexer em muitas coisas na formação e capacitação de professores, porque os professores no Brasil, infelizmente, uma categoria que foi ficando de lado em muitas políticas Basta públicas. Ver os salários lá embaixo. Então, mas eles têm um valor fantástico, são 60 milhões de brasileiros hoje dentro do sistema escolar brasileiro. Não, e os professores são, antes de mais nada, abnegados. Exatamente. Então, eles precisam de um tempo para se reciclar. Eu, na minha vida, trabalhei no telecurso, depois fui trabalhar com a Avancini Minissérie, e falei assim, não, minha vida não é essa, minha vida é voltar para juntar essa coisa de educação e comunicação. E por quê? Porque eu me alimento, como eu disse lá no início, eu me alimento disso e me reprocesso todos os dias. E eu acho que isso é que é bacana. Se o professor tivesse a condição que eu tenho, o professor da rede pública, ou mesmo de muitas escolas privadas que são massacradas, de se realimentar e para reconstruir a sua agenda e se organizar. Porque, na verdade, quando você fala um comunicador, eu usaria a expressão complementando animador, ânima, de alma, né? Que eu acho que ele é o animador do processo, entendeu? Quando você junta os seus alunos na classe, na sala de aula, com o telecurso ele tem o vídeo, tem o material, vai para a rua e assim por diante. Ele tem plateia na frente dele. E na verdade... Ou não tem plateia, porque teve uma época que não tinha. Agora eu não sei porque eu estou afastado. Não, agora não tem. Esse formato que a Silvia Bandeira participou, Antônio Fagundes, a Marília Gabriela, Mário Lago, Gianfrancesco Guarnieri. Mas aí não tinha plateia. Era um formato mais de um âncora falando e organizando. Isso. O formato mais recente que a gente descobriu na parte televisiva foi de juntar todas as possibilidades do veículo, da televisão. Então, você tem cenas contextualizadas exatamente para trazer essa vida social para dentro do conteúdo, momentos que não tem jeito, até o Fernando Meirelles, que foi o diretor de criação desses últimos telecursos, na época que ele estava fazendo Cidade de Deus, ele criou um momento assim, quando tem a equação de Pitágoras, assim, vamos criar uma vinheta chamada cenas de conteúdo explícito. Né? Porque aí não tem jeito, não dá para fugir daquela
daquela formalidade de determinados conteúdos. Mas o resto você consegue fugir. O Marcelo Taz fazia entrevistas de rua com as pessoas para dar sentido, e você tinha também ilustrações gráficas. Então, hoje, a parte televisiva do telecurso, ela é um combinado de técnicas e de modelos televisivos a serviço da pedagogia. Olha só, tem duas pessoas que querem fazer perguntas a você. Uma que eu conheço muito bem, até que é uma moça bem bonita, que deu aula lá, às 6 horas da manhã. Solta a Silvia Bandeira, por favor. Oi, Jô. Tenho recordações muito boas dessa época. Boa noite, doutor Hugo. Eu fui convidada para gravar o telecurso segundo grau em 1978, que foi na época que o projeto todo foi implementado. E eu fui convidada para dar aulas de física. E nessa época não existia teleprompter, então foi uma coisa complicada para mim no início, porque eu tinha que decorar e passar com credibilidade para os alunos que estavam me assistindo. Eu acho que o telecurso abriu o caminho do ensino à distância e que, de certa forma, foi enorme em termos do que a internet representa hoje em dia. Minha pergunta, doutor Hugo, essa coisa pioneira do telecurso, o senhor acha que, como é que ficou com toda a tecnologia, com a internet, como é que está o telecurso segundo grau hoje? Bom, essa é a minha perguntinha. Um beijo, Jô, e boa noite. Beijo, Silvinha, obrigado. Vocês me desculpem de não ter chamado você o tempo todo de doutor e de senhor. Ele olhou e falou, doutor? Não, Silvia, obrigado, muito obrigado pelo carinho. E aí, como é que é? Essa coisa então, toda foi se agregando, claro. Exatamente. O telecurso, na verdade, é uma inovação brasileira muito bacana, porque quando ele surgiu em 78, foi logo depois de uma reforma à legislação educacional que passou a permitir a oferta de cursos à distância, por correspondência, pelo rádio, pela televisão. Vários projetos surgiram, projeto Minerva, Mobral, etc. e tal. E nesse período ele era uma oferta pela televisão para esse trabalhador que tinha uma escolaridade parcial, assistir pela televisão, olhar os livros e tentar ter mais chance de sucesso nos exames supletivos no Brasil. Essa foi a primeira fase, como a Silvia disse, ela foi um momento também muito pioneiro. Também a gente estava tentando descobrir o jeito de fazer, não tinha teleprompter, etc. e tal. E ela foi uma guerreira, A Marília Gabriela outro dia estava falando que ela fazia um ponto escondido com o gravador aqui e ela gravou bem lento o ponto, aí ela ia ouvindo e ia apresentando como se aquele texto todo saísse dela do fundo do seu... Tudo que eu sei de física eu devo ao telecurso. Ao telecurso. Que eu ficava decorando com a Silvia. Então, essa foi uma primeira fase. A segunda fase, que é a fase atual do telecurso, é onde ele atinge números impressionantes, mais de 6 milhões de brasileiros se formaram com o telecurso dentro da sala de aula de 95 até agora, que é a fase que o telecurso se modifica completamente a partir da chegada, do que eu brinco, da nossa reitora, uma educadora de Pernambuco, Vilma Guimarães, discípula de Paulo Freire, que ela traz a ideia desse ensino ligado à vida, ao contexto, e cria uma metodologia para a sala de aula. Aí o telecurso ele aterriza, ele deixa de ser um programa apenas pela televisão, que ajuda aquele trabalhador, até o professor rever conhecimentos, e passa, sem deixar de estar na televisão, a estar dentro da sala de aula, ajudando a combater um grande problema brasileiro, porque tem estudantes que vão ficando para trás, repetindo 2, 3, 4 anos dentro da sala de aula, e porque, muitas vezes, ele não tem a linguagem, o repertório ou o estímulo. E o telecurso acaba sendo adotado em várias redes públicas brasileiras. Hoje nós estamos no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, já tivemos em São Paulo, em programas intensivos, onde o telecurso tem uma linguagem mais própria para esse aluno, porque está ligada ao mundo do trabalho, à vida, e vem contribuindo para essa formação. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o Vicentinho, quando era presidente da CUT, líder sindical, ele me ligava, Hugo, empresta umas fitas, eu vou fazer uma disciplina por vez e vou... Sem querer te interromper e já interrompendo, você falou do Vicentinho, tem um depoimento dele aqui. Opa. Olá, Jô. Olá, Hugo, uma alegria me comunicar com vocês neste momento em que se debate o telecurso.
Eu sou formado em Direito, vocês sabem, tenho uma atuação digna e competente no Congresso Nacional, reconhecido pelo site Congresso em Foco, pelo DIAP, e eu considero esta aprovação, este trabalho, em função do que eu passei na minha vida escolar. Só consegui chegar à universidade, só consegui concluir o curso porque eu fiz antes o telecurso segundo grau. Foram madrugadas que valeram a pena. Foram fábricas, bairros e muitas vezes em casa que valeu a pena. Obrigado. Obrigado a você, Vicentinho, sempre. Vicentinho é uma pessoa da maior integridade, da maior lisura, né? Independente, aí não tem coisa de partido, de nada. Ele é íntegro e pronto, não adianta. E que depoimento bonito. Você, desculpa eu ter te interrompido. Eu não sabia, Ju, que você Mas tinha... era para não ficar sem sentido. Perfeito. Porque, inclusive, a gente abordou o Vicentinho para ele fazer uma pergunta. E ele falou, não, eu quero dar o meu depoimento. Eu achei tão bonito, eu digo, vamos soltar. E aí, vamos aproveitar, vamos emendar aqui, mostrar a imagem de alguns professores do telecurso desde o seu começo, que eu me diverti demais vendo. Por favor. Nem sempre as substâncias são formadas a partir da união de átomos. O ferro Marília reage com o Gabriel. oxigênio formando o óxido de ferro. O que é história? Guarnieri. O aparelho reprodutivo da flor. Clarissa ampliado aqui no painel. Bujanga. O grão de Fafá. pólen é o gameta masculino das flores? Então você vai perceber Bruna que as Lombardi. ciências existem, no seu melhor sentido, para servir ao homem. Já vimos exemplos de Nanini. progressão geométrica crescente. Hoje veremos a progressão geométrica decrescente. Eu adoro ler o relato de pessoas que viajam por lugares Cassius diferentes. Capim. Como calcular a Silvinha. aceleração de uma formiga? Hoje a gente esquece o pioneirismo que foi isso na televisão brasileira. Foi realmente uma coisa maravilhosa. Eu quero agradecer a presença do doutor, meu amigo Hugo Barreto. Parabéns, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!